presença de todos na palestra Design, Sociedade e Comunicação, com a jornalista, curadora e crítica de design Adélia Borges. Eu vou passar nesse momento a palavra ao chefe de departamento, professor Tomás Barato, que vai fazer um pronunciamento. Por favor. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz de ver esse auditório lotado. Acho que é muito importante, né, a presença. Agradecer a Adélia pelas palestras que a gente vai ter o prazer de ouvir. Acho que é muito importante também estar colocando que hoje tivemos a oportunidade de fazer um passeio aqui pelo nosso campus e a Adélia teve a oportunidade de visitar os nossos laboratórios, né, e conferiu a nossa produção, tanto dos PCCs, como dos projetos de extensão, dos coletivos e também das pesquisas. Então, o que a gente conversou muito rapidamente da necessidade de divulgação desses trabalhos por conta da qualidade, da alta qualidade que o nosso curso consegue produzir. Outra coisa que eu queria comentar em relação à discussão do nosso redesign, nosso projeto político-pedagógico. Também tivemos a oportunidade de conversar hoje à tarde e certamente estamos num caminho muito correto, talvez unificar o curso de design, não ter mais duas habilitações, design gráfico e design de produto, e ter uma abordagem mais geral, mais genérica, mais holística do nosso curso. Então, ouvimos também a opinião da Adélia a respeito dessa proposta e ela apontou um ótimo caminho em relação a essa unificação. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer de novo a Adélia pela presença e passar, então, para o nosso diretor. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentamos a professora Adélia, agradecemos pela presença e certamente todos nós ganharemos esta noite, né, com as suas palavras. Cumprimentamos o chefe de departamento, o professor Tomás Barato, a vice-diretor, o professor Fernando Henriques, nosso coordenador de curso, o professor Cláudio Roberto Góes, e os demais professores aqui presentes, a Cássia, né, e os demais presentes, aqui a Mônica, a Ana Pasquarelli, acho que eu esqueci alguém aqui. Então, os demais professores estão nomeados e, sobretudo, né, a presença de vocês, grande público aqui, os estudantes do curso de design dessa faculdade. O curso de design tem alcançado, mesmo e apesar de uma série de problemas, né, que nós sabemos que o país enfrenta, né, um deles é a falta de contratação de professores, né, isso é um fato, né, ninguém vai esconder isso. Então, funcionamos com alguns professores substitutos, então, mas é dos melhores, para não dizer o melhor, acho que é o melhor, né, o melhor curso de design do país, do mundo, da galáxia. Tem prova? Então, damos as boas-vindas à Adélia e desejamos aqui que sinta bem a nossa faculdade aqui e estaremos agora ouvindo a nossa fala aqui. Muito obrigado. E o currículo, a professora Mônica vai apresentar já, né? Toda a extensa ação dela, né, como curadora, né, jornalista, crítica de design, né, é importante também que todos saibam da importância do trabalho do professor ao longo dos anos aí. Então, parabéns a todos que organizaram aí, a professora Mônica, parabéns pela organização de toda a equipe de estudantes envolvidos na organização do evento. Então, parabéns a todos e bom evento. Eu agradeço a presença de todos os professores doutores que compõem a mesa, agradeço as palavras para a abertura e também tenho que agradecer que sem o apoio de toda essa equipe não seria possível fazer ações como essa que nós fazemos hoje. E aí incluindo os alunos que são fundamentais da graduação e da pós aí nessa proposta. Então eu vou pedir para os membros da mesa, por favor, retornarem aos seus lugares na plateia.
Há lugares na plateia para todos. Olha, tem umas cadeiras aqui. Talvez seja o caso de colocar para vocês aí. Bem, enquanto isso, eu quero... a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é falar da honra de receber a Adélia Borges aqui. E do prazer que a gente tem com um evento desse, ampliar a rede de conhecimento com todos aqui presentes, no sentido mais democrático do termo. Depois eu não vou me ater aqui a ler o currículo da Adélia. Além dele ser muito extenso, ela fez uma apresentação onde ela entremeia a questão toda do seu percurso com os exemplos do que ela produziu. Então vocês vão ver esse currículo aqui, sendo apresentado por ela mesma, que acho que ninguém melhor do que ela para apresentar. Eu só quero apenas apontar um parágrafo que eu escrevi sobre ela em um periódico científico há alguns anos atrás, quando tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a Adélia. E eu falo o seguinte, e reafirmo hoje isso intensamente. Adélia Borges é uma pessoa plural, com amplitude de pensamento ímpar. Sabe observar, sabe olhar, sabe refletir e selecionar. Sua experiência na grande imprensa, somada à imprensa de esquerda e à imprensa alternativa, conferiu-lhe uma visão política e social para pensar o design. Ela tem a peculiaridade de entender, refletir, comunicar e exercer o design em sua essência maior, sem fronteiras e sem preconceitos, trafegando entre instituições, comunidades artesanais, o meio profissional, no caminho entre o erudito e o popular, entre os profissionais consagrados e os jovens profissionais, entre a academia e o mercado de trabalho, entre o pensamento e a ação. Adélia, a palavra é sua. Boa noite. Muito obrigada por suas palavras, Mônica. Eu acho que se apagar essa primeira fileira, esse fundo aqui, vai dar melhor visibilidade. Muito obrigada ao diretor, às vice-diretoras, chefe de departamento, todos os professores. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Como o Barata falou, eu tive a oportunidade de visitar hoje alguns dos laboratórios que vocês têm. Eu conheço muitas faculdades em 4 continentes, eu já falei nos 5 continentes, eu não conheço faculdade na África, que é um continente do qual eu tenho me aproximado bastante, mas eu posso dizer para vocês que eu já visitei muitas faculdades, muitas, e a Unesp não fica nada a dever a essas faculdades famosas que a gente vê e que são super comentadas. E eu achei os laboratórios muito interessantes e achei as pesquisas, o foco das pesquisas, eu achei realmente um foco, assim, focos muito bem definidos e muito pertinentes para a nossa realidade. Então, gente, vocês são sortudos de estarem aqui. Aproveitem, tirem o maior proveito possível dessa oportunidade. E aí eu queria saber daqui quem é que está na graduação, levanta a mão só para eu saber. Tem gente aqui do curso de artes, levanta a mão, arquitetura, comunicação, design. Quase 100% ou 100% dos alunos, muito bom. Então, o meu tema aqui
você comentou também, né, a questão das duas habilitações. Eu acho que os tempos em que o design, para mim, é algo que é sem fronteiras. É uma atividade totalmente multidisciplinar e para o exercício da profissão, mais do que outras atividades, essa transversalidade do conhecimento é essencial. Então, realmente, como eu comentei na reunião com vocês, eu acho que esse pensamento que está guiando vocês na eliminação das duas especializações em favor de um enfoque mais holístico, eu acho que realmente ele tem tudo a ver com os tempos contemporâneos e ele é muito mais, expressa muito mais o que a gente está vivendo e acho que vai seguramente preparar melhor os alunos para essa realidade que não é compartimentada, que não está dividida em departamentos distantes e cada vez mais a vida é menos departamentalizada e a gente tem os vasos comunicantes, né, entre elas. Bom, o tema que eu vou abordar aqui hoje é o tema do design, sociedade e comunicação, como a Mônica já falou, e eu vou abordar esse tema tendo como fio condutor a minha trajetória, que acho que na hora em que a gente faz um depoimento assim, pessoal, é também uma forma da gente se colocar e ter um encontro maior, né? Então eu vou tratar aqui dessa questão de como comunicar o design, uma questão para a qual eu acho que é uma questão bastante importante, que é a questão do território e a questão da identidade, sustentabilidade, inovação e no final a gente vai retomar um pouco os aspectos mais relativos à questão da comunicação, né? A minha formação é uma formação em comunicação, eu sou formada pela Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA USP. Chego nessa área do design, até hoje dei uma entrevista para a Rádio Nesp, foi muito bom falar para um público em geral, né? Eu chego nessa área com olhos de quem está de fora, não os olhos de quem projeta, não com a visão de quem projeta, mas com a visão de quem vai usar, seja aquele produto, seja aquele sistema de gráfico, seja aquela embalagem, seja aquele ambiente, né? Então, desde o início, eu me coloquei nessa posição, que é a posição de quem está de fora, né? A posição da sociedade em relação a essa atividade. Então, digamos, se eu fosse falar de medicina, eu não estaria falando sob o ponto de vista de um médico, uma médica, mas sob o ponto de vista de como que essa atividade está sendo exercida e está sendo percebida pela sociedade, né? Então, comecei com tive um pouco de experiência em jornais diários, principalmente na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo. Também tive uma experiência relativamente bem intensa em jornalismo feminista, tanto em jornal impresso, um jornal chamado Mulherio, quanto depois indo para trabalhar na TV Cultura e fazendo um programa que era um pouco um olhar feminino sobre as coisas do mundo. E entrei mais diretamente nessa área do design como jornalista, dirigindo essa revista chamada Design Interiores, e eu fiz essa direção de 1987 a 1994. Quando eu falava para as pessoas, eu estou trabalhando numa revista sobre design. Mas como assim uma revista sobre design, se não existe design no Brasil? O que eu acho é que existia muito design. Hoje, designers dos anos 40, como um designer de móveis, como Joaquim Tenreiro, que foi o mestre do móvel moderno brasileiro, designers gráficos como Aloysio Magalhães, como Alexandre Wollner, como Rogério Duarte, aquele do cartaz, o Glauber Rocha, do Deus e o Diabo na Terra do Sol,
A gente já tinha uma longa, designers de imóveis como Sérgio Rodrigues, sobre quem eu escrevi um livro, como Jorge Zalzupin. A gente já tinha uma belíssima folha de serviços de designers brasileiros procurando uma linguagem brasileira, mas o que não existia era comunicação sobre eles. Então isso levava essas pessoas a falarem não existe, mas sim, existia. E essa revista se dedicou então a comunicar isso, colocar as pessoas em contato e contar tanto coisas dos pioneiros, daqueles primeiros profissionais, quanto dos profissionais que estavam em atuação nos anos que a revista existia, né? E aí a gente percebeu nessa revista que havia uma incompreensão muito grande, até relativa ao próprio termo design o quê, né? Hoje na entrevista à rádio, um jornalista, excelente jornalista, ele me perguntou o que é design, qual a diferença entre design e designer. Eu achei muito bom ele perguntar, porque isso mostra que essa informação ainda falta. Não é uma profissão, uma atividade, uma profissão difundida como outras profissões, e então há uma incompreensão da sociedade, tanto de quem contrata os designers, de quem vai poder contratar os designers, quanto de quem usa, e eu acho que há um problema muito grande, assim, que então, no senso comum, falta um discernimento sobre o que é um bom projeto de design, o que é um projeto mais ou menos, o que é um projeto ruim, né? A gente fala muito de bom design, do design, só falando das coisas maravilhosas que um designer pode fazer. Um designer pode fazer coisas muito ruins também, pode fazer coisas que pioram o mundo, que pioram a vida de quem usa aquele projeto. A Mônica estava falando hoje, se você faz uma sinalização uma sinalização num aeroporto mal feita, você tem consequências, vai gente perder o voo, vai ter consequências graves, né? A gente fala, um médico pode errar e pode matar, pode deixar um paciente morrer. No design, a coisa não é tão direta, mas é importante a gente falar disso e falar dessa falta de discernimento que a gente tem, né? Por causa dessa falta de discernimento, a partir do momento em que eu fiz essa revista, durante 7 anos, eu comecei a oferecer o meu trabalho como jornalista, bater na porta de várias empresas para falar assim, olha, eu gostaria de escrever reportagens sobre design. Então, por exemplo, revista Ícaro, da finada Varig, falar sobre a trajetória de um designer, o Rico Lins. Essa outra revista de bordo que eu escrevia, revista VIP Exame, na própria revista Exame, escrevi algumas reportagens, revista do Memorial da América Latina, enfim, uma série de revistas, até que eu falei, eu estava percebendo que um dos grandes problemas que o nosso design tem é o desconhecimento dos empresários, tanto das empresas privadas quanto do setor público, a respeito da competência e do escopo do trabalho de um designer, né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falando assim para mim, aí o que você faz? Era um empresário importante. Eu falei, eu escrevo sobre design, dirijo uma revista sobre design. Ele falou, lá em casa quem gosta de design é minha esposa. Ela sempre está trocando a cortina, ela gosta de mudar o sofá. E, bom, alguma coisa está errada, né? Se é um empresário bem informado, bem formado. Então, bati na porta do jornal, um jornal lido justamente por empresários, e pude trabalhar durante 4 anos sendo editora de design da Gazeta Mercantil, e foi um período bem interessante.
falei agora há pouco do Rogério Duarte, essa é uma reportagem que eu fiz sobre ele, reportagens gerais, e eu tinha ali uma coluna sobre design que eu relacionava o cotidiano, meu cotidiano e o cotidiano que eu imaginava que pudesse ser dos leitores da revista, e fazia uma coluna então em tom bem pessoal e bem assim, tentando explicar através de exemplos em que se aplicava o bom design e o mau design. Até citei um exemplo de má sinalização na época, que eu peguei a autobahn e me perdi totalmente vindo para o interior e falei sobre essa coisa do mau design, falei bastante sobre essa questão do discernimento, que critérios que a gente pode ter para avaliar um projeto, uma seleção pequena, mas de uma parte dessas colunas se transformou nesse livro, que acabou sendo um livro adotado em algumas faculdades, também em outros países da América Latina, não só o nosso, né? Bom, eu tenho por conta desse conhecimento do design brasileiro, de viajar, de ver, e eu fui chamada para ser professora de História do Design na FAAP, lá em São Paulo. Fiquei um bom período de tempo lá, e paralelamente à FAAP dei cursos em algumas escolas, cursos livres, como Escola São Paulo, lá em São Paulo mesmo, Escola do Instituto de Design do Dragão do Mar, no Ceará, Universidade Autônoma do México e o Centro de Formação e Pesquisa do SESC São Paulo, onde é a minha atividade mais recente como professora, né? Bom, nessa tentativa, né, de comunicar o design, aí surgiu por acaso o convite para eu fazer a curadoria de uma exposição. Hoje esse tema está um pouco na moda e como design virou também uma palavra empregada para um monte de coisa, né? Mas o que é uma curadoria? É selecionar, pesquisar um assunto, muitas vezes fazer o próprio argumento do que você quer mostrar e pesquisar e selecionar. É um pouco o que um jornalista sério faz. Ele pesquisa e então ele apresenta o resultado dessa pesquisa. Por exemplo, aqui pesquisei a questão da contribuição do Alexandre Wollner nos projetos de identidade visual no Brasil. Ou aqui pesquisei, entrevistei e fiz um bom levantamento sobre a atuação do Rogério Duarte em capas de livro, em cartazes de cinema, e a atuação dele como um grande expoente visual do movimento do tropicalismo no Brasil. Eu poderia, em vez de apresentar isso numa página de jornal ou em algumas páginas de revista, eu vi que eu poderia apresentar isso dentro de um espaço, numa exposição. E foi desse modo que eu comecei a entrar numa nova mídia, entre aspas, né? Em vez da página, um espaço de um museu. É bem interessante porque o design está no nosso dia a dia, a gente está aqui num ambiente totalmente projetado por designers, por arquitetos também, mas por designers, e a gente está usando objetos de uso pessoal, a gente está sentado em cima de cadeiras projetadas, mas ele está tão dentro do cotidiano da gente que a gente não tem olhos para perceber, né? Eu estou falando isso do leigo, não estou falando do estudante, do professor. Então, quando a gente faz uma exposição sobre design, a gente provoca intencionalmente um estranhamento do olhar de quem vê. Então, se tem uma coisa que você tem sapato, você tem roupa, você tem máquina de lavar, enfim, cadeiras, bengalas, como a gente vê nessa exposição que eu fiz aqui no Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas na hora que você põe esses projetos
nessa outra condição, o sapato fora do pé, mas numa exposição, você permite que as pessoas conheçam de novo aquilo e com isso possam apreender melhor, através de um novo olhar, isso. Nessa exposição que eu fiz, até foi uma exposição, você falou da visão holística, né? A exposição, ela tinha o nome, Design Brasileiro Hoje, Fronteiras. E a intenção de usar esse termo, fronteiras, foi mostrar que são muitas as fronteiras de atuação do designer. Então, eu incluo moda, eu incluo sapato, incluo máquina de lavar, incluo cartazes, incluo publicações, livros, etc, etc, etc. E são muitas as atividades, então não tem fronteiras, e a própria visão, eu mostrava aqui uma visão plural de vários designers em atividade naquele momento, com enfoques cada um muito diferente, linguagens muito diferentes. E para abrir, então, tinha a parte de design gráfico, tinha a parte de design de produto, enfim. E para abrir a exposição, eu quis dar um elemento de choque logo no início e coloquei vassouras no início da exposição. Era para mostrar para as pessoas, abrir os olhos e falar assim, olha, aquela vassoura que você tem lá na sua casa, aquela coisa usada ali, uma coisa de limpeza, essa vassoura foi projetada e ela é um objeto de design, por isso. Então o design não está lá naquele objeto esquisito, como muitas vezes é o senso comum, aquela coisa caríssima, naquelas lojas impossíveis de entrar e de pagar, mas o design está no seu dia a dia, né? Então, fui passando a fazer várias exposições de design. Essa outra, aquela ali foi no Museu de Arte Moderna, um museu de arte, que eu acho que é bem interessante a gente levar o design para dentro dos espaços da arte. Aqui já foi o Museu Oscar Niemeyer, o momento de abertura do Oscar Niemeyer, em que foi um museu aberto pelo governador do estado, naquele momento, que era o Jaime Lerner, que é um arquiteto e designer. E ele pediu uma exposição sobre cadeiras, e a gente fez um histórico da cadeira brasileira no século XX, e eu sempre tenho no meu DNA de curadora, uma visão não hierarquizada da cultura, em que você não tem uma cultura de primeira classe e uma cultura de segunda classe. Tem projetos de design bem feitos e projetos de design mal feitos. Eu selecionei aqui os que eu acho bem feitos. E eu pus aqui, eu misturei desde um Joaquim Tenreiro, que hoje uma cadeira dessa do Joaquim Tenreiro só existe na mão de colecionadores. Em leilões nos Estados Unidos foi vendida até por $500 mil uma cadeira do Joaquim Tenreiro. Até coloquei coisas de um designer do sertão, do Nordeste, seu Fernando Rodrigues, e que eu acho que foi um grande designer, e que, principalmente se a gente está falando de Brasil, a gente tem que se abrir para esse design pulsante. É o design espontâneo que a gente encontra, que é o design, como a Luísa Magalhães falava, o povo brasileiro tem na inventividade uma estratégia de sobrevivência. E esse é um exemplo do seu Fernando Rodrigues, que foi um dos incluídos nessa exposição. Enfim, também uma outra coisa que está no meu DNA como curadora é procurar ter um olhar mais amplo sobre o objeto, um olhar antropológico mesmo. Então, vendo o design como uma expressão cultural e como uma expressão social. Então, nesse caso, por exemplo, em vez de ser uma exposição só sobre cadeiras, foi uma exposição sobre o sentar. E aí a gente teve um painel de 60 metros de comprimento, falando sobre o sentar na sociedade contemporânea, dando exemplos, questionando até o que é o sentar, para que a gente senta. Então, aí, desde a sédia, a cadeira do Papa, até o pensador sentado numa pedra, e aí fui
fui discorrendo sobre esse artefato, a cadeira, desde um ponto de vista realmente que procura contemplar uma coisa de um olhar mais antropológico. Aqui tinha uma parte, até hoje eu vi miniaturas muito bonitas dos móveis no laboratório, e aqui era uma parte que a gente tinha dentro da exposição de miniaturas.